Olá, eu sou o professor Pierre Tesa do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Tubarão, e esse é o nosso terceiro vídeo sobre estratégias internacionais. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente viu também o que são as estratégias internacionais. No segundo vídeo, a gente trabalhou o valor das estratégias internacionais, incluindo as 5 potenciais vantagens de escopo que são advindas das estratégias internacionais. Aí na tela os itens 4, 5, 6, 7 e 8. Neste terceiro vídeo, a gente inicia trabalhando o trade-off entre responsividade local e integração internacional. Depois a gente passa para os riscos financeiros e políticos das estratégias internacionais. Em seguida, a gente fala sobre o que dizem as pesquisas sobre o valor das estratégias internacionais. E fechamos então esse conteúdo com a organização para implementação de estratégias internacionais. O trade-off entre responsividade local e integração internacional. Quando uma empresa pensa em entrar no mercado internacional, uma das principais questões a serem respondidas é: quanto devem ser modificados os produtos e ou serviços da empresa que está implementando a estratégia internacional para o mercado externo? A resposta a essa pergunta depende principalmente de 2 questões. A primeira é o grau de modificação necessária. Ele depende se o produto ou o serviço em questão se presta à padronização, além das fronteiras nacionais. E, em segundo lugar, o grau de modificação depende de quão semelhantes são os gostos e preferências dos clientes estrangeiros em relação aos gostos e preferências dos clientes do mercado doméstico. Se existe um padrão global para um produto ou serviço, como uma commodity, os gostos e preferências locais não são uma grande preocupação. Isso costuma acontecer com produtos eletrônicos e de alta tecnologia. As empresas que utilizam essa estratégia de integração internacional dependem de decisão centralizada, fazendo e se esforçando por eficiências de ser capaz de produzir a volumes globais. As funções de negócios, elas permanecem então centralizadas na matriz. Em muitos aspectos, a lógica da estratégia global é semelhante à estratégia de liderança em custos. Historicamente, empresas japonesas como a Sony e a Hitachi tiveram sucesso em estratégias globais. Por outro lado, se um produto não tiver um padrão global e houver diferenças significativas nos gostos e preferências locais de um país para outro, a capacidade de resposta local se torna a chave para o sucesso da internacionalização. Essa estratégia ela consiste em replicar funções de negócios em vários países, conforme o necessário. Por exemplo, uma empresa que usa essa estratégia, ela pode estabelecer organizações de marketing e finanças em cada um dos países em que ela opera. A implementação dessa estratégia é semelhante à implementação de uma estratégia de diferenciação de produto, no qual os gerentes e funcionários eles têm grande liberdade para responder aos gostos e preferências locais. Historicamente, empresas europeias como Philips, Siemens e Unilever tiveram sucesso usando uma abordagem de capacidade de resposta local. Assim, os gerentes eles têm uma escolha estratégica a fazer sobre como eles competem nos mercados internacionais. O grande trade-off entre a resposta local às diferenças de gostos e preferências e, por outro lado, a integração internacional, fornecendo um produto padronizado para vários mercados estrangeiros, é a grande questão. Uma resposta estratégica, logicamente, depende do produto e do mercado externo. Então, a gente tem aí na tela dois caminhos que podem ser seguidos por empresas que implementam a estratégia internacional. A responsividade local, com as suas características, e a integração
vertical com as suas características. Como a gente acabou de falar, na responsividade local eu tenho normalmente um produto não padronizado, uma alta variação de gostos e preferências e um controle centralizado. E o foco é na satisfação dos gostos e preferências de cada um dos mercados que a empresa atua. Ao passo que na integração internacional eu tenho normalmente um produto padronizado, pouca variação de gostos e preferências, um controle centralizado e o foco na eficiência. Um híbrido dessas duas abordagens, a responsividade local e a integração internacional, é conhecido como estratégia transnacional, e ele foi sugerido como uma forma de explorar os benefícios da integração internacional e da capacidade de resposta local. A estratégia internacional, a estratégia transnacional. Então, estratégia transnacional é aquela que explora vantagens da responsividade local e da integração internacional. Assim, a ideia básica por trás dessa estratégia é que o conhecimento local adquirido a partir de operações estabelecidas em países específicos podem ser transferidos ao redor do mundo por meio de uma rede integrada de relações de subordinação devidamente coordenadas. A Coca-Cola é comumente citada como um produto vendido em formato padrão em todo o mundo. Algumas pessoas dizem que é igual em qualquer lugar do mundo, outros dizem que tem um gosto diferente em diferentes partes do mundo. Um gerente de uma fábrica de engarrafamento da Coca-Cola explicou que o concentrado enviado aos engarrafadores pela Coca-Cola é exatamente o mesmo em todo o mundo. Os engarrafadores locais, entretanto, ajustam a doçura e carbonatação de acordo com os gostos locais. Assim, a Coca-Cola parece seguir uma estratégia mais global, ao mesmo tempo que os seus engarrafadores, alguns são de propriedade da empresa, outros são independentes, estão seguindo uma estratégia mais multinacional. Riscos financeiros e políticos em estratégias internacionais. Como as empresas podem fazer negócios em mercados estrangeiros, elas podem enfrentar flutuações cambiais, diferentes taxas de inflação, diferentes práticas contábeis e uma série de riscos financeiros semelhantes. Flutuações de câmbio, elas podem afetar investimentos internacionais de uma empresa, para melhor ou para pior. Além das flutuações de câmbio, diferentes taxas de inflação podem requerer diferentes abordagens gerenciais, estratégias de negócio e diferentes práticas contábeis. Assim, embora existam muitos riscos financeiros nos mercados internacionais, a maioria dos riscos é previsível e, portanto, gerenciável. Muitas vezes o risco real reside em mudanças repentinas e imprevisíveis no âmbito econômico do país anfitrião. As empresas podem utilizar money markets, mercados financeiros de curto prazo. Por exemplo, fundos money market, por exemplo, são fundos cujo objetivo principal é a preservação do capital. Investem em títulos de baixo risco e de curtíssimo prazo, em geral abaixo de 1 ano. Com isso, a sua rentabilidade é baixa, mas os riscos também são pequenos. As empresas também podem gerenciar ativamente o risco da taxa de câmbio, fazendo hedge em moedas internacionais. O hedge é um mecanismo de defesa para se proteger contra grandes oscilações cambiais, conhecido também como operação de cobertura. Pode acontecer de várias maneiras, mas a prática mais comum são negociações com base no mercado futuro. De maneira bem simples, alguém paga a outro um preço pela moeda que será recebida no futuro. Experiência de operações em economias com inflação alta também é um fator importante e pode, inclusive, ser um diferencial para a organização. Nesse sentido, é importante salientar também que o risco cambial e a capacidade de gerenciá-lo
costumam ser a diferença entre lucros e perdas nos mercados internacionais. Assim como o ambiente político constitui uma parte importante da análise do mercado doméstico da empresa, ele afeta as estratégias internacionais da empresa também. O efeito pode ser sentido no nível macro, como quando um país se torna hostil a todo investimento estrangeiro. Mudanças políticas rápidas são um fato da vida em muitos países e as empresas estrangeiras precisam estar constantemente cientes das mudanças sísmicas no pensamento governamental. As mudanças políticas elas não precisam prejudicar as empresas estrangeiras. Quando confrontado com uma grave escassez de moeda estrangeira em 1991, o governo indiano, a mando do Banco Mundial, abriu o país para investimento estrangeiro. O efeito também pode ser sentido no nível micro ou empresarial. As empresas multinacionais elas não estão totalmente em desvantagem em relação aos riscos políticos. Risco político pode ser quantificado por meio da identificação de vários atributos do país. Nesse sentido, podem ser analisados o ambiente político-econômico, as condições econômicas internas e as relações econômicas externas, em uma abordagem um pouco mais ampla, conforme foi sugerido em 1986 por um trabalho de dois autores, o Dictil e Quang Mai, acredito que é assim a pronúncia. E aí eles dividiram o ambiente em algumas dimensões a serem analisadas. Então, no ambiente político-econômico, a gente tem critérios como a estabilidade do sistema político, os conflitos internos eminentes, as ameaças externas à estabilidade, o grau de controle do sistema econômico, a confiabilidade de um país como um parceiro comercial, garantias constitucionais, eficácia da administração pública e relações trabalhistas e paz social. Nas condições econômicas internas, a gente tem fatores como tamanho da população, renda per capita, crescimento econômico nos últimos 5 anos, crescimento potencial nos próximos 3 anos, inflação nos últimos 2 anos, disponibilidade de mercado de capital interno para investidores externos, disponibilidade de mão de obra local de alta qualidade, possibilidade de empregar estrangeiros, disponibilidade de recursos energéticos, exigências legais sobre poluição ambiental, infraestrutura de transportes e comunicação. E, finalmente, na dimensão de relações econômicas externas, a gente tem fatores como restrições à importação, restrições à exportação, restrições a investimentos externos, liberdade para criar ou entrar em parcerias, proteção legal de marcas e produtos, restrição a transferências monetárias, reavaliação da moeda nos últimos 5 anos, situação da balança de pagamentos, utilização da moeda forte na importação de energia, status financeiros e restrições à troca de moeda local e estrangeira. Então, nessas 3 dimensões para a quantificação dos riscos políticos, a gente tem uma série de variáveis para serem analisadas. Embora os riscos financeiros geralmente possam ser gerenciados de forma que as empresas possam se sair relativamente bem durante as crises financeiras internacionais, as empresas internacionais têm relativamente poucas ferramentas para gerenciar os riscos políticos, quando o risco se torna uma realidade. A estratégia óbvia para evitar tais situações é entrar apenas em mercados politicamente estáveis. Fazer isso, no entanto, significa abrir mão de oportunidades ricas em outros países menos estáveis. Uma abordagem para gerenciar o risco político é negociar condições de entrada com o governo anfitrião para mitigar ou neutralizar os riscos políticos naquele país. Outra abordagem é permanecer politicamente neutro o tempo todo no país estrangeiro.
Ao se manter neutra e evitar complicações políticas, uma empresa pode minimizar as chances de interferência política. Uma outra forma de gerenciar o risco político nos mercados internacionais é fazer investimentos que provavelmente se tornarão mais valiosos se o risco político acabar se concretizando. O que diz a pesquisa sobre o valor das estratégias internacionais? Grande parte da discussão sobre raridade e imitabilidade em alianças estratégicas, diversificação e estratégias de fusão e aquisição também se aplica às estratégias internacionais. Entretanto, alguns aspectos são exclusivos das estratégias internacionais. As estratégias internacionais, elas tornaram-se menos raras e mais comuns atualmente. Existem vários impulsionadores principais para isso. 1. As empresas estão cientes do fato de que a expansão internacional pode ajudar a realizar economias substanciais de escopo. 2. Mudanças na organização da economia internacional, ou seja, a formação de blocos comerciais regionais como NAFTA, diminuíram as barreiras de entrada nos mercados estrangeiros. 3. Melhorias tecnológicas, principalmente em transporte e comunicação, que ajudaram as empresas a competir em escala global. E 4. Padrões que surgiram internacionalmente, especialmente em tecnologia, contabilidade e comunicação, que ajudaram as empresas a criar estratégias de sucesso para competir globalmente. Uma vez que a gente estabeleceu a onipresença da expansão internacional, a questão que pesa é o que faz estratégias internacionais raras. Existem duas maneiras de aumentar a raridade da estratégia internacional de uma empresa. A primeira é que, como existem inúmeras oportunidades em muitos mercados estrangeiros, as empresas podem não competir de igual para igual em um determinado mercado, tornando rara a sua estratégia internacional. E, em segundo lugar, nem todas as empresas trazem os mesmos recursos para um determinado mercado internacional. Os recursos exclusivos que uma empresa pode trazer para um determinado mercado internacional tornam sua estratégia rara. Uma vez que a gente venceu a questão da raridade das estratégias internacionais, a atenção então se volta para a imitabilidade, tanto direta quanto por meio de substitutos. Em relação à duplicação direta das estratégias internacionais, duas questões são relevantes. 1. As empresas tentarão duplicar estratégias internacionais valiosas e raras. 2. As empresas serão capazes de duplicar essas estratégias valiosas e raras. Então, o sucesso de uma empresa em um país estrangeiro específico provavelmente atrairá imitadores. No entanto, a duplicação direta pode ser cara se os recursos necessários forem dependentes do caminho, incertos ou socialmente complexos. Substitutos, entretanto, eles existem, caso a imitação direta seja proibitivamente cara. A entrada no mercado externo por meio de alianças estratégicas ou via fusões e aquisições são estratégias comuns que imitadores acabam recorrendo. E, finalmente, a questão da organização de estratégias internacionais. Os gerentes, então, que pretendem implementar com sucesso uma estratégia, eles devem considerar várias questões organizacionais importantes. É bom a gente não esquecer que uma boa estratégia, sem uma implementação sólida, não é uma grande estratégia. Assim, o eventual sucesso da estratégia depende da implementação apropriada dela dentro da organização. Nesse sentido, 3 dimensões são especialmente relevantes quando a gente trata da implementação de uma estratégia. A estrutura organizacional, que diz respeito à divisão de responsabilidades gerenciais e ao estabelecimento de relações hierárquicas. Os controles gerenciais, tanto formais quanto informais, que são as políticas que visam influenciar comportamento, ou seja, alinhar os interesses dos indivíduos ao da organização, e as políticas de remuneração, que dizem respeito especificamente a como recompensar os esforços na organização. Uma vez que as estratégias internacionais podem ser implementadas
utilizando-se outras estratégias corporativas, as questões relacionadas à estrutura organizacional, aos controles gerenciais e às políticas de remuneração devem ser tratadas de acordo com a estratégia adotada para internacionalizar, ou de acordo com o objetivo da internacionalização. Entretanto, a gente vai verificar aqui algumas questões que são específicas da internacionalização. Para realizar todo o potencial de uma estratégia internacional, uma empresa ela deve estar adequadamente organizada. Na tela, a gente pode ver uma visão geral das possibilidades que se encontram em dois extremos de governança de mercado, por exemplo, exportação, e governança hierárquica, por exemplo, subsidiárias integrais em mercados internacionais. Uma empresa ela pode optar por importar e exportar e, portanto, fazer negócios entre países. Nesses casos, uma opção para a empresa seria usar, por exemplo, uma agência de marketing em um país estrangeiro para vender seus produtos naquele país. Portanto, um fabricante americano, por exemplo, ele pode firmar um contrato com uma agência de venda japonesa para vender seus produtos no Japão. Este é o modo de entrada de baixo custo para a empresa norte-americana, porque usa infraestrutura já estabelecida. Armazém, força de vendas, canais de contato, tudo da empresa japonesa. As empresas tendem a usar o modo de importação ou exportação quando não tem certeza sobre o potencial de mercado ou quando descobrem que não tem capacidades e recursos para competir nesses mercados. Formas intermediárias entre os dois extremos de governança de mercado e governança hierárquica existem também para se fazer negócios entre países. Os principais entre elas são o licenciamento e as alianças estratégicas. Em um contrato de licenciamento, o licenciador concede os direitos do produto, design, nome da marca, etc., a um licenciado em troca de taxas de licenciamento. O licenciado faz o investimento necessário para fabricar o produto no país específico. Já nas alianças estratégicas e joint ventures, se envolvem parcerias com uma ou mais empresas para entrar em um mercado estrangeiro. O investimento estrangeiro direto, ou seja, a governança hierárquica no outro extremo, é quando uma empresa opta por ser verticalmente integrada para operar em vários mercados. Ela adquire uma empresa no país estrangeiro ou forma sua própria subsidiária local. Desnecessário dizer que os riscos políticos e econômicos devem ser considerados antes de que o investimento estrangeiro direto substancial seja feito pela organização. E quando uma empresa implementa uma estratégia de diversificação internacionalmente, ou seja, ela torna-se mais ativa na sua internacionalização, possuindo de fato unidades em outros países, ela enfrenta os mesmos problemas que enfrenta em uma implementação doméstica. Deve medir o desempenho e desenvolver políticas de remuneração, por exemplo. Estruturalmente, porém, ela tem questões específicas para tratar. Conforme indicado aí na tela, as empresas que buscam uma estratégia internacional, elas têm 4 alternativas estruturais organizacionais básicas. 1. Federação descentralizada. 2. Federação coordenada. 3. Núcleo centralizado. E 4. Estrutura transnacional. Para atender essas alternativas, é importante a gente recordar alguns termos que são comumente usados quando a gente trata de internacionalização e que já citamos aqui nesse estudo. Por exemplo, a integração internacional e a capacidade de resposta local. Isso porque essas alternativas, essas 4 alternativas, elas se relacionam com a integração internacional e com as estratégias de resposta local. A integração internacional diz respeito ao esforço da organização para integrar suas operações entre os múltiplos mercados em que ela opera. Já a responsividade local, em uma estratégia internacional, é a capacidade de uma empresa de responder às preferências dos consumidores em um determinado mercado geográfico. Assim,
Em relação a essas alternativas estruturais básicas, em linhas gerais, a gente tem que, na federação descentralizada, as decisões estratégicas e operacionais são delegadas às divisões ou subsidiárias. Na federação coordenada, as decisões operacionais são delegadas às divisões ou subsidiárias, já as decisões estratégicas elas são tomadas na matriz corporativa. Na alternativa de núcleo centralizado, as decisões estratégicas e operacionais são tomadas na matriz corporativa. E, finalmente, a estrutura transnacional, que a gente já tratou aqui, as decisões estratégicas e operacionais, elas são delegadas àquelas entidades operacionais que maximizam a responsividade a condições locais e também a integração internacional. Vamos analisar essas 4 alternativas em relação à integração internacional e à responsabilidade local. Então, o gráfico aí na tela posiciona as 4 alternativas estruturais organizacionais básicas entre 2 eixos. No eixo vertical, que corresponde à importância da responsabilidade local, e no eixo horizontal, que corresponde à importância da integração internacional. Observando o gráfico, a gente pode notar que a estrutura transnacional é a opção a ser usada quando há uma grande necessidade de capacidade de resposta local e, simultaneamente, uma grande necessidade de integração internacional. É interessante aqui a gente comparar a federação coordenada e a estrutura transnacional, porque ambas as estruturas têm algo em comum, mas são diferentes. A semelhança das duas estruturas está na autonomia que as unidades do país possuem em relação às questões operacionais. As decisões operacionais, elas são delegadas às divisões ou subsidiárias, como a gente viu na tela anterior. Nesse caso, os gerentes de divisão do país têm uma amplitude considerável nessa área. A principal diferença entre os dois está no que diz respeito às decisões estratégicas. Em uma federação coordenada, esse é o domínio do escritório corporativo. Para explorar economias de escopo, por exemplo, o escritório corporativo pode optar por centralizar as funções, por exemplo, de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e gerenciá-la diretamente. Não necessariamente no caso de uma estrutura transnacional. Nessa estrutura, a busca pelo escritório corporativo é localizar centros de excelência entre as unidades ao redor do mundo e localizar a atividade na unidade do país que se destaca nessa atividade. Por exemplo, uma montadora global ela pode optar por localizar a área de design, digamos, na Itália, porque essa unidade possui ela possui excelência na área de design. Então, o escritório corporativo ele vai buscar continuamente vantagens competitivas em suas unidades em cada um dos países. Desnecessário dizer que essa estrutura requer uma grande quantidade de comunicação entre as unidades, bem como a rotação dos principais gerentes em todo o mundo para que eles tenham uma visão global da corporação. Uma organização transnacional vê suas operações internacionais com uma perspectiva muito diferente das organizações que usam qualquer uma das outras 3 estruturas. O papel das unidades de negócio do país muda à medida que elas desenvolvem habilidades únicas que são transferíveis entre uma unidade e outra. Com isso, fechamos o conteúdo relacionado às estratégias internacionais. É importante a gente destacar que essas estruturas por si só, elas não são suficientes para implementar com sucesso uma estratégia internacional. Essas estruturas elas funcionam em um conjunto com outros elementos, como os sistemas de controle e práticas de remuneração. A complexidade desses elementos aumenta exponencialmente quando uma empresa se aventura no exterior. E esse
é o grande desafio da gestão. Fechamos então o estudo das estratégias internacionais. Bons estudos, a gente se vê logo mais.